Fala galera, beleza? Aqui fala é o Pedro, mais um episódio do Conta Mais Podcast. Vocês estão de boa? Me tô aqui com meu amigo Léo para mais um episódio. E aí, Léo, tranquilão? Fala Pedrão, beleza? Mais um episódio chegando por aí, né? Sempre, como sempre, várias histórias top aí chegando. Então vamos, que tem muita história boa nesse episódio também. Exatamente. E nosso convidado de hoje é o Vitor, mais conhecido como Carioca. E aí, Vitão, tranquilo? De boa? E aí, Pedrão, e aí, Léo? Obrigadão pela oportunidade aí. Vamos trocar uma ideia aí, contar uma história top pra galera. Quer conhecer um pouco mais sobre a vida de intercambista aqui na Irlanda e o processo, como é que foi. É isso aí, obrigado aí, Vitão, conhecido como Carioca também, né? Aqui, né, na ilha, por aceitar esse convite e participar do Conta Mais Podcast. Galera, o Vitão é um dos que mora bastante tempo aqui também na Irlanda, na Europa, né? Tem história aí bacana para compartilhar com a galera. Então, se a galera quer ver mais a história dele, dicas top, fica aí depois da vinheta. É isso aí, não se esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook como Conta Mais Podcast. Entra lá, compartilha com os amigos as histórias que você vê por lá, que a gente está sempre postando as novidades dos convidados que vêm conversar aqui com a gente. No Spotify a gente também está lá como Conta Mais Podcast. Se tiver no seu home office ou fazendo aquela sua caminhada, põe lá para escutar a gente. Obrigado aí pela força da galera que está escutando a gente aí ao redor do mundo aí. E a gente também tá no Instagram como Conta Mais Podcast Underline. Não se esquece, sempre a gente tá postando os vídeos que vai sair, um pouco da história do convidados, alguns trechos também. Então segue a gente lá. E aqui no YouTube é aquele papo padrão, né? Deixar o comentário, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e deixar aquele comentário também. Valeu. É isso aí. Vitão, vamos lá, né? Vamos conhecer Vamos a começar. história do Vitão, conhecido como Carioca aqui na ilha. A gente sempre faz a primeira pergunta aí para os nossos convidados, né? Para saber quem é o Vitão, né? O famoso carioca, né? Conta mais aí quem é o Vitão para nós aí, pra galera. Então, cara, como você falou, eu sou um carioca, apaixonado por futebol, apaixonado por sol, praia. Sou um cara muito família e amigo ao mesmo tempo. Quem me conhece aí já sabe que eu sou um cara que gosta de estar sempre com a rapaziada na resenha, gosto de estar fazendo programa em família, com a minha esposa, gosto de estar sempre com os parceiros, viajar, não abro mão de jogar minha bolinha também. E por parte dessa pessoa que gosta de estar sempre fazendo entretenimento, tem um cara muito centrado também, engenheiro mecânico, que decidiu em 2015 vir para a Irlanda para tentar dar uma mudança de vida, que as coisas não estavam dando muito certo no Brasil e graças a Deus aqui com as grandes amizades que eu fiz que me ajudaram a dar uma impulsionada e a minha esposa também que tem muita parte nisso e consegui arrumar um emprego, consegui fazer os 3 anos de inglês, evoluir no meu inglês e arrumar um emprego na minha área. Isso a gente vai descrever mais dentro do podcast aí. Mas basicamente esse sou eu, um cara simples, humilde, gosta de estar com os amigos, rodeado de pessoas do bem e fazer o bem sempre aos outros. Ajudar no que precisar, estou aqui para sempre ajudar e é isso. Top, é isso aí. A gente quer saber tudo aqui. A gente quer saber tudo aí dessa história top aí. É igual você falou, né? Tudo que você passou aí para chegar onde você tá, né? Conta mais pra gente, ô, Vitão. O que você fazia no Brasil, desde lá do Brasil, né? No começo lá. O que você fazia lá no Brasilzão? E por que você decidiu vir pra Irlanda, né? Então, eu sou formado, eu tenho curso técnico de eletromecânica, e eu também sou formado em engenharia mecânica. Eu formei curso técnico em 2008 e formei na engenharia em 2013. Eu trabalhei em diversas empresas no Brasil, a mais conhecidas foi a CSN, que é a multinacional que muitos devem conhecer. Trabalhei na Votorantim também, que é uma outra multinacional que algumas pessoas devem conhecer. E eu formei numa época ruim no Brasil, né, cara? Em 2013 a gente estava passando por uma recessão bem forte, e não estava muito bem as coisas para arrumar emprego. Eu arrumava um emprego, mas o salário em si não era como engenheiro, eu arrumava emprego muito como mecânico de manutenção mesmo. Então, você ganhando um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos no Brasil, você acaba não vendo muito dinheiro e eu comecei a fazer alguns processos de trainee em 2013, 2014, eu passei por algum processo de trainee e todos os processos, alguns eu ia muito bem
chegava na parte de inglês, como eu não tinha inglês, eu sempre era eliminado, né? Então eu fui eliminado de 3 processos, um inclusive que era um dos meus sonhos ter sido conseguido, que era uma empresa Gerdau, muito ia conhecer, mas era uma mega empresa, era uma mega proposta e para quem recém-formado seria uma excelente oportunidade. Agarrei no processo de fazer o IELTS, tive nem coragem de começar a fazer, foi vexatória a minha prova do IELTS. E então eu comecei a esbarrar nesses empecilhos, falei que era uma hora de talvez aproveitar que o momento não era bom de economia no país, juntar o que eu tinha de economia e meter o pé pelo mundo. Mas antes disso, eu fiz curso de inglês no Brasil durante 1 ano e meio, evoluí bem, mas quando chegou aqui você vê que realmente aquilo que você achou que você evoluiu bem, você mal conseguia entender o que tem um mínimo diálogo aqui, né? Então, isso foi basicamente porque eu escolhi sair do Brasil. Uma combinação de não conseguir um emprego na minha área e junto com a outra combinação de sempre os processos que eu conseguia e etapas mais avançadas sempre agarravam no inglês. Então, esse foi um pouco do meu processo até chegar aqui. Ah, sim. Como assim, desculpa pela minha não saber disso, mas no caso você usaria o inglês mais por causa para ler manual, qual que seria assim a importância do Por inglês? essa, por as empresas serem multinacionais, você tinha que lidar com muitos fornecedores de fora do Brasil. O grande maquinário das empresas é muito alemã, muita empresa francesa, então você tinha que ter poder de lidar com negociar equipamento. Algumas empresas tinham até viagens internacionais, então você tinha que ter, o que você falou muito bem, de manual, era importante você conseguir entender o funcionamento da máquina, ler o manual técnico e ter esse conhecimento. Uhum. Então, isso foi uma coisa que fazia um diferencial muito grande ter inglês. E como, querendo ou não, nos processos de trainee, você acaba com pessoas do Brasil todo, tinha muitas pessoas no processo de trainee que já tinham feito intercâmbio. Então, isso foi uma coisa que me motivou muito a fazer o intercâmbio, porque quando chegava na parte de entrevista do processo, as pessoas, 90% das pessoas que eu estava contra nesse nível mais avançado, eles já tinham uma experiência internacional. Ou tinha feito aquele programa do governo Sem Fronteiras, ou tinha vindo fazer intercâmbio, ou tinha um processo de trainee, alguma coisa já internacionalmente. Então saiu muito. Eu vi que isso saía muito à frente. E quando eu botei na minha cabeça, eu falei: olha, vou ficar 1 ano lá fora, volto para cá com o inglês e aí eu vou para o mercado de trabalho preparado. Aí tudo alterou quando chega aqui e todo mundo sabe que mesmo ficar 1 ano acaba mudando completamente a visão e o resto é história. Sim. Show de bola, show de bola, caramba. Foi uma necessidade, então, né, Carioca? Foi, É uma Léo. dor que você viu, né, lá atrás, vendo, né? Porque você chegava pelo jeito até a reta final, mas pelo fato do inglês barrava, né? Então tinha uma barreira ali, né, do inglês, né? Sim. E eu, por ser um cara família e amigo, muito dessa raiz de estar sempre com os outros, cara, foi uma decisão. Eu nunca, nem meus melhores sonhos, imaginei morar fora do Brasil. Sim. Como 90% dos cariocas, eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, cara. Amo praia, futebol, estar com os amigos, família. Então foi, cara, foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, assim, quando eu decidi largar minha família e meus amigos para trás e praia, tudo o conforto do Rio de Janeiro para vir para Irlanda. Não sei se vai chegar nisso, mas a Irlanda nunca foi minha primeira. Eu nem conheci, nem sabia o que era a Irlanda. Para ser sincero para Quase você. levantado aqui também. Quase todo, acho que 90% da galera que já conversou com a gente aqui, a galera fala que não conhecia a Irlanda, ou se conhecia sabia só por causa do YouTube ou por causa de alguma coisa assim. Eu também nunca tive o sonho de Estados Unidos, para ser bem sincero. A minha opção primeira sempre foi a Austrália, por ser um clima similar do Rio de Janeiro, de praia, sol. Então, meu plano A sempre foi a Austrália, o plano B o Canadá. E eu não tinha um plano C e D. Então, eu fui cotação com a empresa de intercâmbio, que é São José dos Campos Experimento, nome da empresa. E eu cheguei a fazer a cotação, e como eu falei, eu não era engenheiro, eu trabalhava com mecânico, então eu não tinha muito dinheiro guardado. Eu tinha poucas economias, que até meu pai e meu irmão me ajudaram a complementar, me emprestaram dinheiro para terminar de vir. Mas a Austrália tinha o problema de ter que comprovar muito dinheiro para ficar lá, e o Canadá você tinha o problema de não poder trabalhar. E eu não ia ter condições de fazer o intercâmbio e não trabalhar.
Então, quando eu cheguei na agência para fazer a primeira reunião com, a, com o funcionário da agência, eles falaram, olha, para o seu perfil a gente tem indicado muito Dublin. Aí eu, mas aonde que fica Dublin? Aí ela, Dublin é a capital da Irlanda, que fica na Europa. Ele fez uma breve explicação. Aí conversamos lá. Aí entrou a opção dos Estados Unidos também. E fui para casa naquele dia pensando, pesquisando o que fazer, né? Aí, coincidentemente, tinham dois conhecidos que formaram comigo na faculdade que também estavam aqui em Dublin. Eu sabia que eles estavam fora do Brasil, mas não sabia onde eles estavam. Aí eu fui conversar com eles, saber onde eles estavam, que eu sabia que eles estavam na Europa, mas não sabia se era na Inglaterra, se em Malta, onde que era aqui na Europa. Eu sabia que eles sabiam estudar inglês. Aí eles falaram que estavam aqui. Aí falaram muitas coisas boas, que ainda mais pra gente que veio em 2014, 2015, tinha maravilha de visto de 1 ano, 6 meses de férias. Então era muito melhor do que era hoje, né? E a facilidade de arrumar emprego naquela época era melhor, os aluguéis não eram tão caros quanto é hoje. Só tinha pontos positivos em relação ao que é hoje. Não que hoje seja ruim para quem tá me ouvindo, tá, rapaziada? Ainda vou falar no final, mas ainda acho que a melhor escolha de todo mundo é fazer o intercâmbio. Mas então, conversando com eles, foi desenvolvendo essa vontade, eu fui botando os prós e contras na balança, e no final o que decidiu foi valor. Coube o meu orçamento, eu consegui juntar as economias, meu irmão me emprestou um pouquinho, meu pai me emprestou um pouquinho, e consegui realizar essa vontade. Não vou falar realizar esse sonho, que nunca, como eu falei, nunca foi meu sonho, mas consegui dar esse passo na minha carreira como pessoa e como profissional também. Ah, bacana, bacana. Isso é o que a maioria da galera fala aqui, né? Que tem alguma necessidade ou porque as pessoas queriam mesmo e eles acabam buscando isso do intercâmbio. E sempre tem algum amigo, né? Isso que a gente sempre fala aqui, que as amizades que você faz no Brasil e que você acaba mantendo, você sempre está lá vendo a galera no Facebook, no Instagram e tal. Aí você vê a galera, no caso que no seu caso foi esses dois amigos que estudaram com você que te deram essa dica daqui, né? Isso é muito bom. Sim, sim. Foi esses dois caras que abriram meu caminho e abriram minha mente um pouquinho. Sim. Isso é importante mesmo. Aí chegando aqui, Carioca, como foi? Chegou aqui na ilha, Pô, cara, descer aqui na ilha, conta mais pra galera como foi a experiência, assim, né? A primeira impacto, visão, né? Porque é tudo diferente, né? Comparado com o Brasil, por exemplo, né? Então, conta um pouco dessa experiência sua no começo, quando você desceu aqui na ilha, e como foi a experiência, assim, no começo, para se adaptar em relação a outras variáveis também. Conta mais sim, pra galera aí. para começar, foi minha primeira viagem para fora, foi minha segunda viagem de avião, cara. Eu tinha ido para Fortaleza em 2011, com meu irmão passar férias, e foi minha primeira viagem para fora do Brasil, foi minha segunda viagem de avião, né? E para começar, teve uma hora e meia apenas de conexão em Paris, onde já Nossa. tinha lido que é um dos maiores aeroportos da Europa, então já começou aquela adrenalina, caramba. Será que eu vou conseguir 1 hora e meia sem falar inglês? Não sei como que é, nunca viajei para fora do Brasil, não sei nem como que é o processo, né? Sim. Aí cheguei lá, já veio o primeiro perrengue, né? Fui tentar falar inglês, você achando que 1 ano e meio de cursinho de inglês no Brasil você ia conseguir desenrolar, chegou lá, não consigo entender muito bem. A sorte que eu peguei uma pessoa que trabalhava no aeroporto que estava muito disposta a ajudar e me guiou pela passagem, eu entreguei minha passagem para ela me botou no caminho certo e eu vim. Aí cheguei aqui na Irlanda, a imigração que eu tava com medo, que vendo relatos, muita gente fala que é bem puxada, foi bem tranquilo. Não entendi nada que o cara quis dizer, quis falar de inglês, mas como eles também são adaptados com pessoas que chegam sem inglês, ele foi nos pontos estratégicos, eu tava com dinheiro, pediu para mostrar o dinheiro, como se vocês não sabem, a gente tem que comprovar 3 mil euros quando entra aqui, então eu tive que mostrar esses 3 mil euros, e foi bem tranquilo. Eu fechei 1 mês de casa de família, né? Eu fiquei 1 mês na casa de família irlandesa. Eu acho que eu tive sorte também, que eu vejo muita gente reclamar de famílias aqui, falam que tem as famílias que são bem ruins de ficar. Eu fiquei numa família fora de série, cara, que eu até tive contato com eles por um bom tempo depois que eu mudei. Já fui visitar eles, os caras eram bem gente boa. O cara me levou para conhecer bastante coisa. Por exemplo, minha primeira vez que eu fui no Croke Park, quem não sabe, Croke Park é um estádio bem maneiro aqui na Irlanda, que é a sede do futebol gaélico e o hurling, né, que é um esportes mais tradicionais aqui da Irlanda. E, pô, eu lembro que na minha segunda semana de Irlanda,
o dono da casa, o pai da casa, ele é treinador de um time de futebol gaélico, e ele me levou para ver a semifinal, cara, que foi Dublin, e não vou lembrar contra quem. Mas, pô, eu entrei naquele estádio, quase 80 mil pessoas, o estádio lotado para um esporte que eu não tinha nem noção de como era. Pô, eu fiquei bem feliz. Então eu tive uma relação muito boa com a família, mas a comunicação era horrível, cara. Eu não, eu não conseguia desenrolar. E tenho vários problemas, né, cara? Questão de, por exemplo, casa de família, normalmente você fica longe do centro, que é onde normalmente estão as escolas. E, e entra aquele fator de, como eu não tinha muito dinheiro, eu sabia que se meu dinheiro acabasse, não ia ter ninguém no Brasil para me socorrer, eu não queria gastar dinheiro. Então eu andava 1 hora para ir para a escola e 1 hora pra voltar para a escola. Nossa. E para quem não conhece a Irlanda, né? Aqui chove dia sim e outro dia também, né? Então tomei vários banhos de chuva nesse caminho mas foi bom, foi bom. Foi bom para começar com o pé direito, passando dificuldade que cria os cascos para o que vinha pela frente. Sim. E como que você pegou um mês de acomodação, né? Você disse como que foi. Conta pra gente como foi esse. O, até você mudar de casa, como você foi pra arrumar a casa e como que foi a parte da escola. Que você falou que você tinha bastante dificuldade no inglês, né? Como que foi a escola te ajudou bastante com isso? Com que nível que você entrou na escola? Então, cara, a minha escola, a primeira que eu vim, quando eu pesquisei, era das melhores ranqueadas em Dublin. É a Easy. Tem a Easy e tem a Easy. Tem uma ISE e tem uma ISI. Eu vim Uhum. na ISI. Era muito boa, por sinal. Não tem nada a falar da escola, cara. Tratamento 100% da estrutura para receber pessoas com base nenhuma de inglês e os professores super pacientes. Então a escola foi sensacional nesse sentido. Eu evolui muito nos meus primeiros 3 meses de intercâmbio, cara. Tipo, os primeiros 3 até o quinto mês, assim, foi que deu um boom bem grande no meu inglês. Óbvio que eu não vou falar que eu saí falando inglês, continuei com muito perrengue, mas eu já era mais capaz de conseguir, pelo menos, entender e me comunicar o básico. Então, foi muito positivo para mim. A questão da casa, Pedrão e Léo, eu passei um pouco de perrengue, cara. Eu não consegui achar casa no primeiro mês. Acabou o primeiro mês de acomodação, eu não consegui achar casa. Eu tinha 2 opções, ou renovava na escola, ou renovava na acomodação que eu estava, o que era um custo bem elevado, e como eu não tinha trabalho ainda, ia ficar bem ruim, ou ia para um hostel, né? Como vocês Uhum. sabem aí, a gente tem muito hostel por aqui. Aí que entra esses 2 amigos meus que formaram junto comigo, ó, eu vou até falar o nome deles, foram 2 caras que me ajudaram muito aqui, que é o Vinícius e o Marlon, que abriram a casa deles para mim ficar na sala por um tempo. Então, já mais um perrengue, né? Eu fiquei morando na sala da casa deles. E Dublin aqui, normalmente, ainda mais antigamente, quando você dividia a casa, as casas não são muito grandes, né? São bem apertadas. Uhum. Então a casa já era apertada, já eram 5 pessoas na casa e mais um na sala, que era eu no caso. Então foi um perrengue legal no comecinho para achar casa. Após essas 2 semanas lá, já estava na escola e tinha mais uns 4 pessoas no mesmo perrengue que eu estava, não conseguia achar casa e eles estavam em acomodação estudantil e o valor e o prazo estava acabando também. A gente conseguiu no imobiliário pegar uma casa do zero, só para nós 5. Aí chamamos mais 2 pessoas, fechamos a casa com 7. Então aí eu fiquei nessa casa depois quase 1 ano e meio, mas foi um processo bem complicado os primeiros 2 meses de achar acomodação. Esse processo é quando. É porque você teve um mês ainda, mas tem gente que vem com uma semana de acomodação, é Sim, bem corrido, sim, né? Então sim. a gente sabe porque a gente fala, no mínimo, o pessoal que pede conselho e tal, é no mínimo umas 2, 3 semanas que eu falo, porque até você se acostumar com a cidade. Imagina você chegar num lugar que você nunca viu na sua vida, Concordo. totalmente tudo diferente, e você ter que em uma semana buscar casa, dar entrada nas papeladas. E, meu, é muita correria. Uma E, semana, quem vem por uma semana é muita correria. e teve um outro fator que me atrapalhou um pouco, por eu estar em casa de família, como eu falei, era longe do centro, eu não queria gastar dinheiro com passagem, porque eu não sabia até quando ia ficar sem emprego. Eu era escola, casa, casa, escola. Então, o primeiro mês atrapalhou muito no processo de fazer network, fazer contato, fazer amizade, para ir atrás dessas coisas. Por fato de eu estar longe, não querer ficar até tarde no centro para ter que pegar ônibus, ou escurecer, essas coisas assim.
ir embora para casa, que a gente não conhece, né, cara? Por mais que falam que a Irlanda é seguro, a gente não conhecia. Um mês aqui, você não sabia onde você estava, não sabia quem era quem. Então eu procurei não ficar muito até tarde na rua, e isso atrapalhou muito meu primeiro mês, esse para acomodação, porque eu não tinha contato, era só a galera na escola em si. Então foi um pouco a dificuldade nisso. Acho que quando o primeiro ano aqui, todo mundo né, é bem difícil mesmo, né? Com todas essas variáveis para se adaptar, né? E tipo assim, de se comunicar, igual o Pedro falou, de papelada também, de muita coisa para se adaptar, né? Então, assim, o primeiro ano é bem doloroso mesmo, né? Sim. Tem que ser bem forte, mas senão você desiste, né? Que igual muita gente desistiu do primeiro ano, falou, isso aqui não é para mim e voltou pro Brasil, por exemplo. A gente conhece várias pessoas que fez isso, né? Muitas. A galera que tá ouvindo a gente aí, o primeiro ano você tem que estar com a mente muito forte, né? Com o mindset muito top, porque senão você desiste mesmo, porque não é fácil. É tudo diferente, né? A língua, o tempo é diferente, é tudo diferente. Então, assim, até as leis aqui, regras aqui do país, é totalmente diferente do Brasil. Então você tem que estudar, tem que correr atrás, e é perrengue mesmo. Igual o Vitão falou também, tipo assim, graças a Deus os amigos deles ajudou, né? Isso aqui é muito importante. A galera fala assim, você vai pra lá, não fica muito com o brasileiro, não. Depende, né? Depende, né? Tipo assim, por quê? Tipo assim, É. por que você vai aprender inglês? Cara, tipo, pra mim, na minha opinião, sei lá, tipo, se você quiser aprender inglês, pode ficar com o brasileiro, você vai aprender do mesmo jeito, entendeu? Você tá aqui, você só, meu, tipo, enfim, então assim, os brasileiros ajudam muito um outro aqui também, isso é muito importante também, né? Tipo, a galera sempre fala assim, não fica com o brasileiro lá, mas aí quando chega aqui não tem como. A gente atrai, né, cara? E os brazuca que ajudam um outro, né? A É trampa, isso aí. tudo, velho, pra conseguir casa, um monte de coisa, dar dicas, os brazuca que ajudam o outro, mano. Se o cara quer aprender, tem mil jeitos de aprender. Não vai ser falar português durante o dia que vai atrapalhar ele aprender inglês. Né? Pois é, tipo, essa é desculpa de preguiçoso, eu acho, na minha opinião. Tá ligado? Concordo. Concordo contigo. Tá no pai, não tem, meu, tipo, só depende de você. Enfim, mas nossa, é bacana a história também. Fala um pouco, eu acho que como você morou em casa de família no começo, né, da sua jornada aqui na ilha, fala um pouco da sua evolução do inglês, você falou que fez um ano e meio, acho que a galera gosta de ouvir isso também, né, porque Sim, a maioria da galera que vem para fora, acho que, sei lá, 99,9, vem mais com o objetivo de aprender a língua, né, inglesa, né. sim. Então, fala um pouquinho como que foi isso, se a família te ajudou no seu desenvolvimento do aprendizado da língua inglesa, né? E até quanto tempo durou para você ficar confortável, os perrengues e umas dicas aí no meio também, um mix aí para a galera que tá ouvindo também, Vitão. Sim. Então, Léo, cara, o primeiro mês na família foi essencial, foi muito bom. Eu peguei uma família que tinha 3 crianças. Na verdade, tinha um rapaz de 10 anos, mais ou menos, e tinha 2 menininhas de 4, 3 anos, estavam aprendendo a falar. Hum, Então, eu às vezes, até chegava a fazer exercício de casa com elas, o dever de casa delas da escola, a mãe botava pra eu fazer junto, que ok. pra mim era quando eu tinha aprendendo do zero também, né, cara? E como eu já tinha um pouco de noção, as crianças começando a aprender, queriam conversar também. E ali eu ia com as criancinhas conversando e na marra, tentando entender. E a mãe era muito paciente. Então ela falava muito que, não sei quem é a galera que tá ouvindo, né? Irlandês é bem difícil de conversar. O sotaque deles é bem puxado, eles falam muito embolado. E a mãe, ela falava muito devagar comigo. Então o primeiro mês eu evolui muito no meu inglês no primeiro mês. E muito graças às 2 crianças e a mãe na casa de família. Que ela era muito atenciosa. E ela sempre queria que eu conversasse, botava programa de a televisão, ficava ligado o dia inteiro em programas infantis, que é sempre o mais infantil, o mais didático de aprender. E um pouco de dica, cara, para aprender, igual você falou, aqui tem muito brasileiro. Então é fácil se perder e não aprender nada. Igual a gente, com certeza eu tenho, vocês também têm, até no nosso meio de amizades, tem pessoas que estão aqui há 4, 5 anos e não desenrolam inglês bem até hoje. Por quê? Igual você falou de brasileira. Brasileira, se você for fraco ou se você não tiver vontade, brasileiro te atrapalha sim. Porque hoje, onde você vai, qualquer lojinha que você vai, tem um brasileiro trabalhando, qualquer restaurante tem um brasileiro, garçom, tem um chefe brasileiro. Então, por exemplo, meu pai veio para cá, meu pai não falava nada, mas ele se virou muito bem, porque onde ele vinha na rua, tinha um brasileiro que ele pedia ajuda e ajudava. Mas, cara, se você botar na cabeça, tá disposto a sair do seu país, da sua zona de conforto, vir para cá, se acomodar com um brasileiro,
me desculpe, mas é melhor você não vir. Que você tá perdendo seu tempo e gastando seu dinheiro. Então, cara, uma dica que eu dou ainda mais hoje, cara, hoje ainda melhor que em 2015, a internet. A internet está aí para ajudar. Eu sou um cara que gosta de ouvir música. Eu tinha um site de Lyric Letters. É um site que você abre e tem todos os tipos de música que você imaginar. E você completa as músicas. Vai lá, tem do nível do beginner até o mais avançado. Você tá ouvindo a música e tem a legenda na música. E durante essa legenda tem uns espaços na música. Então, vamos supor, tá tocando a música, tá o refrão, aí tem um refrão e no meio do refrão tem um espaço. Então você tem que digitar a palavra que você ouviu daquela música. Então eu começava por músicas que eu já sabia para treinar meu listening. Eu começava com músicas que já conhecia um pouco, já eu tinha ouvido, para treinar meu listening como escrever. Então esse site me ajudou muito. Eu fazia mais ou menos umas meia hora desse por dia à noite quando eu chegava da escola. Então isso me ajudou bastante. É uma dica aí para quem tá começando. O próprio Duolingo é bem iniciante, mas te dá uma base legal se você não tiver base nenhuma. Então minha dica é, cara, se esforce e use a internet. A internet tá aí para ajudar a gente. Tem muito conteúdo de graça na internet hoje, conteúdo de qualidade. Só força de vontade mesmo. Verdade mesmo. Até uma dica também, acho que nunca contei aqui no podcast, porque eu vim com inglês, eu falei já que eu vim com inglês zerado do Brasil, só com o verbo to be. A galera já tá cansada de ouvir isso. Mas aqui, a Irlanda, o governo incentiva muito a galera, assim, né, que é de fora, assim, para aprender a língua, né? Então eles ajudam. Então eu lembro que eu vi na internet isso, e eu ia, acho que era 3 vezes por semana, que era tipo assim, um lugar onde tinha só, tipo assim, a maioria era idosos, ou ex-professores, ou tipo, fizeram outra coisa, mas tudo aposentado, era de graça do governo, você ia lá, e eles te ensinavam inglês desde o zero até, tipo, tinha turmas, né? Tipo, do começo até, tipo, o avançado do inglês, então era muito bacana, então eu fui, aí eu peguei uma tiazinha lá irlandesa, nossa, uma fofa ela, e ela me ensinava, e ela era bem rígida, assim, né? E ela falava, não, quando eu era professora, ela era professora aposentada. Eu era muito rígida nos meus alunos, queria que meus alunos fossem os melhores, né? E aí eu falei assim, nossa, então eu tô no lugar certo, peguei a professora certa, né? E ela me corrigia direto. Então a galera que tá ouvindo também, na Irlanda tem esse incentivo do governo, então assim, essas pessoas idosas que são aposentadas, ajudam você a aprender a língua, né? E dar dicas assim, tipo, muito top, te corrige direto, pronúncia. Então, isso é muito bacana também para aprender. E me ajudou muito a estudar todas essas pessoas, né? Até sobre esse negócio de encontro, Léo, tem um aplicativo chamado Meetup. Sim. Que você, não sei se já falaram em outro podcast, mas que você seleciona o subject, o tópico que você é mais interessado, e o seu nível de inglês, e tem encontros semanais para você aprender a linguagem, para você falar. Então tem outra dica desse aplicativo também, que é muito bom para isso. Eu fui em alguns encontros e é bem legal. Normalmente você se encontra em pubs, você vai tomando uma pint, conversando com pessoas que você nunca viu na vida sobre assuntos que é do seu interesse. E isso é bom para evoluir o inglês também. Acho que não aprende quem não quer, porque hoje tudo tá na internet. É isso aí. E também, tipo, o governo ajuda aqui, várias dicas de aplicativo também, meu, tipo, é igual eu falei, né? Quem não aprende, quem é preguiçoso mesmo, porque, meu, tá tudo disponível, de graça ainda. Sim. A dica que eu tenho aí pra galera é quando eu vim, tem um aplicativo chamado Hello Talk, que você põe a língua que você fala, né, a sua língua nativa, e a língua que você quer aprender. Aí eles vão fazer esse encontro, exemplo, se você fala que você fala, é falante brasileiro, de português brasileiro, e você quer aprender inglês, então eles vão pegar alguém que queira aprender português e que a língua nativa seja inglês. Então você pode fazer essa troca de comunicação. É muito bom também esse aplicativo. Um outro exemplo bobinho até, mas que faz diferença aprender as palavras básicas. Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui também foi trocar a configuração no meu celular de português para o inglês. O corretor de celular, ortográfico, tudo em inglês. Isso ajuda. Essas coisinhas bestas, você adicionando, você vai somando seu vocabulário. Isso é palavrinha que você vê ali, as settings. Opa, settings é configuração. Bright, tipo, essas palavrinhas você vai somando seu vocabulário que te ajuda nesse processo de formação do inglês. Com certeza. É isso mesmo. Tudo é válido, né? Sem dúvida.
E conta mais pra gente, Carioca, como que foi pra você a questão do clima? Eu sei que provavelmente pra você deve ser que nem a gente que deve ter se assustado quando chegou aqui. Pô, pra mim foi bem depressivo, pra ser bem sincero, cara. Ainda mais como eu falei, eu gosto de praia, gosto de calor, gosto de jogar futebol. Então, pô, quando eu cheguei aqui, meu primeiro inverno, jogar futebol, pô, pegava a temperatura, sensação de -5, -6 pra correr atrás de uma bola, era até triste, cara. E, e é um contraste muito ruim também no começo. Por exemplo, eu cheguei em agosto, cheguei numa época boa de se chegar, que você pega o finalzinho do verão, aí você pega o quente e vai esfriando. Então, chega no inverno, você não sente tanto do que quem chegar direto no inverno, que você vai sentindo. Mas acho que uma coisa que eu senti, acho que todo mundo sente muito, é essa questão de escurecer 10h30 da noite no verão, mas também quando chegava no inverno, pô, eu lembro que eu saía da escola 3h30, saía da escola às 4h30, 5 horas, mas na hora do intervalo, 3h30, 4 horas, tava escuro já. Então esse processo é bem puxado, é bem depressivo o inverno aqui. Para quem não está acostumado, essa parte de escurecer cedo e você não vê o dia. E, cara, mas acostuma. Igual hoje eu já tô indo para meu 6º ano de Irlanda. Ainda acha ruim? Ainda acha, mas é uma coisa diferente, você acostuma com o clima. É uma coisa acostumável. Mas é bem puxado, ainda mais para quem gosta de sol, quem gosta de calor. Tem pessoas que gostam de frio, tem amigos meus que gostam de frio, que adoram o clima daqui. Mas para quem gosta de calor, o começo a adaptação não é simples. Mas como eu falei, o ser humano é adaptável a tudo. Então, é adaptável. Eu gostava, assim, sempre gostei do calor, mas eu gostava do frio do Brasil. Quando eu cheguei aqui, que eu cheguei no inverno, acho que dia 3 de novembro, tava bem o inverno mesmo, eu falei, meu Deus, não gosto mais de frio nunca mais. Eu fiz a promessa, Pedrão, que eu nunca mais reclamava de calor na minha vida no meu primeiro inverno aqui. Ainda mais a gente do Rio de Janeiro, né? Pô, hoje tá calor pra caramba, não é possível, não aguento tomar calor. Bom, eu fiz a promessa no meu primeiro inverno aqui que eu nunca mais reclamava de calor na minha vida, cara. A galera fala, nossa, tá frio aqui, né, no Brasil. Não, gente, vocês não sabem o que é frio. Vocês não conheceram o frio de perto. Não mesmo. Ainda mais, pô, meu primeiro inverno aqui, eu tava trabalhando de rickshaw ainda, aí pegava umas temperaturas baixo de chuva, era chegar em casa chorando o que eu tô fazendo aqui. Nossa, você trabalhou, eu não sabia não, de rickshaw, mano. Eu fui 6 meses rickshaw. Foi onde eu conheci, Foi ele. onde a gente se conheceu. Esse trampo é puxado mesmo, né, mano? Nossa, trampo, nossa. Mas Trabalhei bastante aqui, bastante trampo puxado, mas a gente consegue. Acho o pior de tudo não é, tipo assim, tudo bem, tem a parte do frio e tal. O pior é quando você pega frio, pega chuva e não faz dinheiro. Aí você fala assim, meu Deus, se eu ficasse em casa hoje, eu pelo menos teria dormido tudo certinho e acordar de boa no outro dia de manhã. Aí pega uma dessas, fura o pneu na noite, né? Nossa. Pra trocar o pneu de noite ainda. Nossa, não, aí é pra chorar, aí dá vontade de chorar. Nossa, nada, né? Você fica pensando assim, né? Tudo que a gente passou aqui no começo, né, cara? Muito, ainda mais no nosso emprego, né? Nossa senhora. Caraca, né? De refletir mesmo, né? De orgulhar da gente, né, galera? É isso aí, Léo. Importante a nossa história aqui, né? Viemos com a galera que tá ouvindo também, incentivar a galera aí, motivar. Porque, né, tipo assim, tanto o Carioca, o Vitão, eu também, tipo, não foi fácil não no começo não, tipo, né, saber nossos, né, não ver os bastidores, só ver o palco da nossa vida, mas foi ralação, viu, não foi fácil não, pra gente tá onde a gente tá, né, então a gente olha pra trás e fica refletindo, às vezes, assim, nossa, a gente passou isso, nossa, tipo, e conseguimos, tipo, a gente é cascudo agora, né, a gente é cascudo agora. É isso aí. Fala um pouquinho da recepção dos irlandeses, Vitão. O que você achou da recepção dos irlandeses? Cara, graças a Deus, eu sempre fui muito bem tratado por irlandeses. Óbvio, como toda nacionalidade, você tem uns caras bobos, tem uns caras preconceituosos. E não é irlandês, não é brasileiro. Em qualquer lugar no mundo você vai ter pessoas mal educadas, pessoas oportunistas. Eu não gosto de generalizar isso para um tipo de nacionalidade em si, que isso tem em todo lugar do mundo. Sim. Mas eu, no geral, dei muita sorte com o irlandês, cara. Onde eu trabalhei, fui bem tratado por irlandeses. Igual eu falei, a casa de família, a família era um amor.
A família era um amor, em geral, todos eles. Então, eu sempre tive uma receptividade muito boa com eles, cara. Tive uns problemas com os irlandeses, igual todos nós aqui, principalmente a gente joga bola. Aqui na Irlanda, os irlandeses são bem competitivos e eles não aceitam perder pra gente brasileiros no futebol. Então, eu disputei campeonatos assim como junto com você, né, Léo? Um time de futsal, e eu tive outros problemas. Disputei campeonatos de time de campo onde era brasileiros por aí, jogavam nos campos, em periferias na Irlanda. Então, sempre tinha problema. Quando a gente estava ganhando o jogo, sempre vinha ter um tumulto, os caras aqui não foi covardia. Os irlandeses, adolescentes em si, eu não tenho experiência boa com eles. Acho que muito por futebol, né? Por futebol ser uma competitividade maior e ninguém gostar de perder, eles acabam apelando um pouco. Como, no geral, o irlandês tem um nível técnico menor que o nosso brasileiro, então eles sempre apelavam um pouquinho e tive problemas aqui também, como todo mundo. Já tive 3 bicicletas roubadas, né? Meus 6 anos na Irlanda. Normal, aqui é normal. Eu perdi 3 bicicletas. Mas tirando esse problema com os adolescentes em si, os irlandeses adultos, cara, não tenho praticamente nada a reclamar. Eu não tenho uma história assim com adultos para reclamar assim. Eu tenho muitas histórias, como eu falei. O Pedrão deve saber como a gente trabalhou de rickshaw. Passamos muitos perrengues com adolescentes durante a noite. Mas, como eu falei, não vou generalizar isso. No geral, eu acho a receptividade deles muito boas. Principalmente dos adultos e pessoas mais educadas, que deve ter uma formação, que tem um trabalho, que trabalha na sua área, a pessoa estudada. Esses caras são formidáveis. E em relação aos trabalhos, vamos começar a falar pelos trabalhos aí. Quando você arrumou seu primeiro emprego e qual foi o seu primeiro emprego? Vamos aí começar a contar mais aí pra gente sobre a parte de emprego aqui. Então, eu cheguei em agosto, eu arrumei o primeiro emprego em novembro. Eu ia trabalhar de cleaner. Cleaner, para quem não sabe, é faxineiro, basicamente. Eu limpava na Ledbrokes, na casa de apostas aqui da Irlanda, que tem em física. E era um esquema até curioso, cara, porque eu tinha acabado de chegar, não, né? Já tinha 3 meses. E, para quem não sabe, os primeiros 3 meses aqui o gasto é bem alto. Você tem que comprar, querendo ou não, roupa de frio. Quando você muda, você tem que pagar um depósito, que é o mesmo valor de aluguel da casa. Você tem papelada, você tem 300 euros na imigração para pegar o seu visto. Então, de cara aí, você gasta 1.000 euros aí rindo, né, no primeiro mês. E aí eu já estava 3 meses, não aparecia nada. Eu consegui, através do Indeed, uma oportunidade de limpar a Ledbrokes. Só que era curioso, porque eu morava no Dublin 8, na Thomas Street, ali em Pinlico, e a loja que eu limpava era em Drum. Para quem não sabe, aí era uma distância de mais ou menos 10 quilômetros. E eu tinha que limpar a loja quando a loja estivesse fechada. Que a loja fechava às 10 horas da noite e abria às 7 da manhã. Então, e eu limpava, era 45 minutos por dia só. E para pagar o mínimo, era 9,20. Ou seja, eu ganhava 7 euros por dia para limpar essa loja. Caraca, 7 euros por dia. Então, se você botar na balança, se eu tivesse que pagar um transporte, eu ia gastar 5 euros de transporte e ia ganhar basicamente 2 euros por dia. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou comprar uma bicicleta e vou encarar para pedalar. Sempre gostei de fazer exercício, né? Então, comprei a primeira bicicleta e ia pedalando, cara. Eu pedalava meia hora para ir, aí limpava a loja 45 minutos e meia hora para voltar. E querendo ou não, e era de segunda a segunda, e além de tudo eu não tinha folga, então eu não podia nem viajar, não podia fazer nada sem tirar férias, porque eu não tinha folga, era de segunda a segunda, feriados, a loja não fechava. Então dava mais ou menos aí uns 50 euros por semana. Mas se você botasse no final do mês, por dia era pouco, mas dava quase 50, dava uns 40, uns quebrados por semana. 7 vezes 7, 49, dava 50 quase, quase não tinha desconto, que era pouco, dava uns 40 quebrados. No mês dava quase 200 pau, então já era quase o aluguel. Então foi isso que eu pensei na época. Olha, não é nada, mas é a minha primeira coisa, eu já quase pago meu aluguel. Então, isso foi em novembro. Em mesmo novembro, o meu flatmate começou a trabalhar de rickshaw.
E eu comecei a ver que ele realmente, rickshaw na época fazia um dinheiro ok. Você fazia trabalhando direitinho em 300, 400 euros por semana. E foi onde eu falei, quer saber? Eu vou cair para dentro também disso. Aluguei, na época aluguei uma bike rickshaw que estava 100 euros. Para quem não sabe o que é rickshaw, normalmente é uma bicicleta que tem tipo uma carroceria atrás para carregar pessoas entre pontos turísticos e entre boates e pubs de noite, né? Então eu comecei para dentro disso. Aí eu fazia rickshaw normalmente de 10 às 4 da manhã, saía do rickshaw, pegava a bicicleta, pedalava até Drum, limpava a loja, que eu não parei na loja, continuei na loja. Aí passou mais um mês e eu arrumei mais 2 lojas dessas para limpar. Ah, você não Que tinha, é não era o horário certo, você podia limpar a hora que a hora você que eu quiser. quisesse. Tá. Tinha que ser entre 10 da noite e 7 da manhã. Mas se eu Tá. quisesse 6 horas da manhã, eu podia ir. Eu fazia meu horário, mas tinha que ser no intervalo entre 10 e 7. Ah, sim. Aí apareceu mais 2 para eu limpar. Uma na esquina da minha casa, que foi excelente, e uma em Dublin 4, que dá mais ou menos uns 15 minutos de bicicleta da minha casa. Então eu fazia o rickshaw e fazia as 3 lojas depois. E eu tinha que ir para a escola ainda, né? Eu estudava de tarde, eu chegava em casa às 5h30 da manhã, dormia até meio-dia, tomava um banho, comia alguma coisa e ia para a escola. Saía da escola e descansava um pouquinho, e de noite eu ia de novo. Eu folgava toda quarta e domingo de rickshaw, que pra brasileirada aqui, né, mais estudante, era quarta australiana e domingo dice. Eram meus 2 dias de folga do rickshaw, que normalmente eram dias bem fracos em rickshaw. Quem já foi rickshaw sabe que era terça, quarta e domingo eram dias bem ruins. Então eu folgava quarta e domingo, que era um dia que eu saía para me divertir, para extravasar um pouco. Aí, isso foi em novembro. Em maio, eu recebi uma proposta para trabalhar na Dice, por sinal, né? Então foi a primeira decisão um pouco difícil que eu tive que fazer aqui, que o salário não ia ser muito diferente do que o rickshaw, e a Dice tinha particularidade. Quem trabalhava na Dice não podia frequentar a Dice mesmo no seu dia de folga. E para os brasileiros, para quem não conhece a Dice, é uma das boates mais famosas aqui no meio dos brasileiros, até por ser a mais barata. Então a galera gosta muito de ir lá e é um clima agradável. Então todo mundo comemorava aniversário na Dice, despedida de alguém era na Dice, tudo que tinha era na Dice. E quando o meu gerente que me entrevistou falou que eu não ia poder frequentar a Dice, eu falei, pô, vou ter que me privar de tudo isso com meus amigos, mas aí volta o que o Léo falou no começo, né? Foco. Como o foco aqui não era zoeira, velho, e eu falei, quer saber? Vambora. E fui pra Dice. E lá eu fiquei 1 ano e 10 meses trabalhando na Dice, cara. Eu, graças a Deus, eu passei pouco perrengue aqui, como a galera variar muito de trabalho. Eu fui cleaner, tinha que limpar banheiro, limpei muita privada, quase 3 meses limpando privada. Fui rickshaw durante todo o inverno. Para quem sabe, rickshaw no inverno é bem puxado. Mas depois disso eu fiquei 1 ano e 10 meses ali na Dice. Muito forte fisicamente o trabalho, que eu era cela. Para quem não sabe o que é cela, é ficar reabastecendo estoque e fazendo delivery. E como a Dice era uma boate que tinha um fluxo de pessoas muito grande, era um consumo de bebida ali absurdamente. Então você não parava. Era o dia inteiro carregando caixa e trocando barril de show para cima e para baixo. Então foi um trabalho bem braçal e bem forte fisicamente. Mas a gente supera. São quantos bares lá? O Paizão chegou No a trabalhar lá total, também, né? O Paizão, não sei se você chegou a trabalhar sim, eu junto com trabalhei ele. com o Paizão junto na cela. A gente trabalhou um bom tempinho junto. São 11 bares no total na boate toda. 11 bares, nossa. São 2 embaixo, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 9 ambientes na boate. Nossa. E são 2 ambientes, tem 2 bares. Quem só vê aquela portinha, né? A gente vai tentar pôr a foto aí na edição. Não Quem só vê a imagino. portinha não sabe o que é lá dentro, É né? literalmente um labirinto lá dentro, cara. Com a primeira vez que eu entrei lá, como trabalhando mesmo, que eu fui passando por todos os lugares, até de se assustar. Eu lembro que a galera sempre falava, não, quando eu comecei a planejar meu intercâmbio, o pessoal sempre falava, Dice, a balada Dice, Dice. Aí teve um dia que eu tava descendo pra ir pra minha escola, bem quando eu cheguei. E eu vi, né, Dice's Garden. Falei, meu, não é possível que essa portinha aqui seja esse lugar que todo mundo fala, não é possível.
Aí depois, acho que depois de um mês, eu acho que eu tava aqui, eu fui lá, mas ainda quando eu fui, eu não fui na parte de fora, eu só fui naquela parte só aquele começo só, que tem aquele primeiro Sim. bar. Aí eu falei assim, nossa, mas mesmo assim é pequeno esse lugar. Aí depois, quando eu fui na outra vez, que eu vi que é enorme lá dentro, né? É um gigante, literalmente. Caraca, show de bola. Depois disso, agora, Então, depois da DICE, aí eu fiquei 1 ano e 10 meses, mais ou menos, na Dices. E eu comecei a procurar emprego na minha área. E, cara, não achava. Na verdade, eu achava empregos na área, só que chegava no visto. Eu fazia entrevistas, os caras até gostavam de mim, mas ninguém queria aplicar. Como eu era estudante, você não poderia trabalhar 40, você não pode trabalhar full time. Então, quando chegava na parte de processo de visto, sempre me reprovava. Isso me desanimou. Eu procurei bastante durante 6 meses e depois eu parei. Eu falei, quer saber? Não vou achar mesmo, eu não vou conseguir, não vou ficar gastando energia, vou juntar meu dinheiro e vou embora. Ou vou fazer a faculdade aqui, ou vou embora. Na verdade, ir embora nunca foi o plano A, mas se nada der certo, eu vou embora. Meu plano A, na época, era fazer a faculdade, aí fazer o processo de pegar o Stamp 1G de estudante, depois, como faculdade, fica mais fácil de aplicar por visto. sim. E nesse meio tempo, um primo meu do Brasil veio, ele é engenheiro elétrico, e ele começou a aplicar, e começou a ter um monte de entrevista também. E nesse meio tempo, minha esposa me incentivando, minha esposa tinha arrumado um emprego na área dela, que era engenheiro de alimentos, me incentivando, olha, vai atrás, vai atrás. Uma hora de tanto não, uma hora vem um sim. E esse primo meu conseguia, com um inglês muito pior que o meu, conseguia várias entrevistas, também agarrava o mesmo processo do visto. E foi um dia que eu virei a chave e falei, quer saber, eu vou conseguir, cara. E todo dia eu chegava da Dices e eu mandava 10 currículos, cara. Tem vários sites, Jobs.ai, Monster.ai, Indeed, LinkedIn. E eu mandava, cara, currículo atrás de currículo. Até que um dia me ligaram para fazer uma entrevista de Júnior Engenharia. Na verdade, até engraçado, eu não sabia para que era entrevista, eu não lembrava tanta vaga que eu apliquei, eu não tinha noção de qual empresa era, eu não sabia nada da entrevista de emprego. E o cara me mandou uma entrevista, tipo, era 1 hora e meia da minha casa. Eu falei com a minha esposa, eu não vou. Não sei nem para que é, chega lá, né, para trabalhar onde eu trabalho já, eu não vou trabalhar nesse subemprego, vou ficar onde eu tô. Que querendo ou não, na DICE eu já tinha quase 2 anos, já tinha um respeito ali, já tinha uma moral boa. Falei, trabalhar subemprego, fica onde eu tô. E nisso só eu falei com o cara, olha, não vou fazer entrevista, é muito longe para mim, eu moro no centro, não vou ir, era em Dona Bates, é bem longinho. Aí ele falou, não, mas e se eu marcar de a gente encontrar num café no centro, e fazer entrevista no centro, no café, você toparia? Aí eu, óbvio, aí sim. Aí eu cheguei para a entrevista, não sabia para que era a vaga, não sabia o nome da empresa, não sabia nada, cara. Aí conversando, a minha sorte, o cara também era inglês, não era nem irlandês. Então o inglês é um inglês mais fácil de entender. E isso me ajudou muito no processo de fluir na entrevista. E aí o cara ficou encantado comigo na entrevista, já me fez a proposta na entrevista mesmo, me explicou como que era a vaga e eu lembro que eu fiquei sem acreditar que era verdade, né? Não entramos na parte de visto, ele não me perguntou, eu também não falei, eu falei, quer saber? Não vou falar nada agora, depois se ele me fazer a proposta, gostar de mim, eu seja o que Deus quiser. Eu não já tenho, mas vou tentar entrar e depois lá quando estiver na empresa, eu tava de férias na escola, então naquela época as férias da escola era um pouco mais longa. Não, na verdade não, já era de 3 meses. Só que como era a época de fim de ano, eu poderia trabalhar full time. Então eu falei com ele, ó, eu posso trabalhar full time normal. Aí eu falei, deixa eu trabalhar esse 1 mês e meio full time aí, e aí eu falo com os caras, ó, preciso aplicar pro meu visto. Mas eu já vou ter demonstrado o meu serviço, e eu confiava no meu potencial e falava, vai embora. E nesse meio tempo, o visto da minha esposa saiu. O visto de trabalho dela também tinha saído, tinha sido aprovado. Aí a gente acabou, a gente estava planejando de casar, casamos e eu consegui pegar o visto através dela. Acabou que eu nem precisei do visto da empresa. E isso foi em 2017. Eu já estou há 3 anos e meio nessa empresa. Eu entrei como júnior engenheiro júnior, e hoje eu estou como Estimator Manager. Eu sou gerente da parte de orçamento da empresa. Vai fazer 3 anos agora de empresa.
Fiquei 3 Pra quem não anos, queria ir, sincero. né? Pra quem nem sabia do que era a vaga, nem queria ir na entrevista, né? É porque eu sempre conto essa história pra todo mundo. Eu e minha esposa, a gente racha o bico de rir. Que, pra quem não queria nada, foi a empresa que, graças a Deus, me deu todas as condições de estar aqui, tanta condição profissional, financeira. E se eu tô aqui hoje é muito graças a eles. Senão eu teria ido provavelmente embora há muito tempo. E quando é pra ser, não adianta, né, meu? É. Porque você falou, não vou fazer, aí o cara falou assim, meu, se eu marcar um café, aí foi a chave, mano. E é um processo muito difícil, cara. Eu não vou negar, não. Foi muito difícil entrar na área aqui. Porque o meu inglês ainda não era muito bom. Eu conseguia conversar, comunicar, mas quando chegava na parte técnica, cara, eu não conhecia nada da nomenclatura de equipamentos, válvulas, tubulação. Eu não tinha noção de nada do nome inglês. Então eu tive que estudar bastante. O que eu fazia, até uma dica para quem tem vontade de entrar na área, na sua área aqui, principalmente nessa área de engenharia, eu não tentava traduzir, por exemplo, principalmente válvula. Existe 1 milhão de válvulas. Eu não tentava traduzir o nome da válvula. Eu pegava o nome em inglês, jogava no Google e pegava a imagem. Então, eu sabia que a válvula era em português. Então, eu concedia a imagem com o nome em português para saber o que ela é em inglês, sem traduzir. Vamos supor, pegar uma válvula básica, um isolate em válvula, uma válvula de abrir e fechar. Eu jogava o isolate em válvula, via a imagem, eu sabia que é uma válvula básica de abrir e fechar. Não Eu sei. fui associando a imagem em inglês com o nome em português. Isso me ajudou muito no processo de adaptação. A Eu sua fazia isso com experiência tudo. também desde o Brasil, né? Sim, sim, Ajudou ajudou também, bastante. Léo. Ajudou bastante também. Pronto. E o meu processo de evolução nessa empresa foi, de novo, né? Eu falo que a sorte e a competência andam juntos, cara. Eu tava com 6 meses da empresa, o cara que me treinou pediu conta, o departamento era basicamente só eu e ele pediu conta, e o dono da empresa, a empresa é pequena, nós éramos na época 80 funcionários só, e o dono me chamou para conversar. Olha, a gente está gostando muito de você, apesar de seu inglês ser um problema, a gente quer saber, honestamente, se você acha que tem condição de assumir o departamento sozinho. E eu, vou ser bem sincero, não tinha condição nenhuma. Nenhuma. Só que eu jamais vou falar não pro cara. Que é Eu Brasil, né? falei, Que eu é falei que Brasil. eu falei, óbvio que eu aceito, tem condições, pode confiar em mim. E, cara, e foi dia e noite estudando, trabalhando. Minha esposa sabe, meus amigos também sabem. Eu fazia hora extra, pô, cara, eu saía da empresa, tinha dia 7, 8, 9 horas da noite. O que os caras faziam lá em 4 horas, eu demorava 10 horas para fazer, mas eu fazia. Cumpria os prazos, cumpria o que tinha que fazer, quebrava a cabeça e conseguia fazer. Então, foi a sorte de eu estar no lugar certo, na hora certa. Foi a série de sorte, né? Como você falou, o cara aceitava ir num café no centro para me encontrar. Depois, o cara que me treinou, que teoricamente ia ficar sempre para lá, para sempre, saiu. O meu chefe, não, que ele procurou gente no mercado, só que não achou ninguém. Então, ele meio que foi obrigado a apostar em mim. E aí que entra o meu ponto da competência e força de vontade, que foi eu mesmo estar preparado, aceitar o desafio e ir para cima. E hoje eu tô, graças a Deus, como gerente da empresa, hoje eu tenho total liberdade de fazer o que for, hoje eu contrato pessoas até, participo de processo de recrutamento. Então foi um processo, cara, que eu não tenho nem palavra para descrever quanto feliz e eu sou por tudo que eu passei aqui, aonde eu cheguei hoje, cara. Caraca, incrível, É mano. isso aí, parabéns, né? E é isso, uma história aí pra incentivar a galera aí mesmo. E que assim, não pode desistir, tem que batalhar mesmo, tem que bater no peito e chamar no peito e falar assim, não, eu consigo fazer, que nem o Vitão fez aí, porque a gente é capaz, pô. A gente é capaz de tudo, né? É só a gente querer, basta a gente querer que a gente consegue. É como o Léo falou no começo, cara, tudo é foco. Tudo é foco quando está disposto a sacrificar para chegar no seu objetivo final. Exatamente. Acho que quando você fica muito focado, né, no seu objetivo final, você vira como uma água, né, mano? Você vai. Ainda mais a gente, que aqui é Brasil, a gente vai se virando, vai pedindo ajuda, vai aos trancos e barrancos, mas vai. Exatamente. Foi com a história, né? O Pedro já sabe dessa história quando eu consegui o trabalho de TI também, que é minha área, né? Do Pedro também. E meu chefe, tipo assim, eu tive treinamento para dar palestra, né? Meu chefe falou assim:
Léo, eu preciso de você, meu, tá muito busy aqui, tem uma sala cheia esperando, precisa de se palestrar lá que vai ensinar o sistema de TI da empresa, né, para os estudantes, por exemplo. Eu falei, putz, eu tive treinamento, não teve nada, igual você. Eu falei, não, beleza, vamos embora. As pernas tremendo, mas não, vamos embora, né, mano? E o inglês, tipo assim, né, não tava o inglês que eu tenho hoje, né? Eu falei, não, vamos embora. O não existe ali, né? Não existe, né? E aí você enfrenta assim e vai e dá certo e tal, mas tem que meter as caras mesmo, meu. É nisso que você cresce, cara. Nas dificuldades. Exatamente. É impressionante. Tá E a ligado? gente tem uma chavinha que quanto mais duvidam de você, mais você vai, né, cara? Porque eu Sim. lembro que uma vez eu cheguei no meu chefe, pedi promoção pra ele. Ele falou que não ia me dar promoção porque meu inglês não é plausível de promoção. Na época, né, cara? E Uhum. hoje eu já tive 3 propostas de sair da empresa e ele não deixou sair todas as 3 vezes que eu fui pra ele pedir conta. Ele não deixou sair, que fala que eu sou um membro chave da empresa. Então, essas voltas por cima que você, quando as pessoas falam que você não consegue, você consegue voltar a esfregar na cara que você realmente pode. E isso é bem gratificante. Então, eu tenho duas perguntas aí para você em relação à parte da engenharia. Se era muito diferente, a engenharia. Eu acho que provavelmente não deve ser, mas se é muito diferente a engenharia daqui da Irlanda com a engenharia que você trabalhava no Brasil. E a outra é qual a dica que você pode dar pra galera que é engenheira no Brasil, ou que é engenheira e tá no Brasil e quer vir pra cá, ou a galera que já é engenheira e está morando aqui, como que é que faz pra entrar nessa área? Quais se tem que cumprir alguma metodologia daqui da Irlanda? Tem que fazer algum curso específico para trabalhar aqui na Irlanda? Então, a primeira pergunta é bem diferente, Pedrão. Principalmente porque eu tô hoje, a nossa engenharia no Brasil, engenharia mecânica, você se especializa muito em equipamento, em estrutura mecânica de máquina mesmo, né? Manutenção. Então você se especializa muito. E aqui a área que eu tô é a área de construção civil. A gente é um mecânico subcontractor. Por exemplo, para quem não sabe o que o mecânico subcontractor faz numa obra, aqui toda a parte de tubulação de água, esgoto, de ventilação, dutos de ventilação, é, é tudo parte desse mecânico subcontractor. Não é igual no Brasil, que é uma empresa que faz tudo na obra. Aqui tem muito equipamento mecânico. Como no Brasil, a gente não tem aquecimento no Brasil, mas radiator, essa parte de aquecimento, tudo é de mecânico. Então, é uma engenharia diferente. Na verdade, não é nem engenharia mecânica que eles chamam aqui, é Building Services. É uma engenharia mais voltada para essa parte de estruturação de prédios, né? Então, foi uma coisa 100% diferente para mim, cara. É uma coisa que eu nunca tinha visto. Não, até porque quem já trabalhou em obra no Brasil, em obra aqui, sabe que é completamente diferente. As estruturas, por exemplo, no Brasil é tudo de cimento. Aqui eles chamam de drywall, né, que é uma parede meio oca, para começar pela parte civil. No Brasil a gente não tem aquecimento, né? Aqui tem tudo aquecimento. Por exemplo, uma coisinha besta, mas, por exemplo, a caixa d'água aqui, toda a região em volta de tubulação tem que ter uma insulation diferente para não deixar a água congelar. Essas coisas no Brasil a gente não tem. Então aqui tudo tem que ter insulation, tudo quanto é lugar. Tem que ter um tratamento especial para não deixar a água do esgoto ou da água que vai para as torneiras congelarem. Por ter água potável na torneira que a gente tem no Brasil, a água recebe um tratamento diferente também para ser potável. Tem todo o processo de filtragem antes de chegar na sua torneira da sua casa. Escritórios aqui. O escritório é mais parecido com o do Brasil, porque o escritório aqui é mais ar-condicionado e ventilação, que é bem parecido com o do Brasil. Mas a diferença gritante é mais na parte residencial. É bem grande a diferença. E a segunda é conselho, cara. É um mercado muito carente, velho. Não se acha irlandês para trabalhar. Primeiro, não se acha. A gente tem, cara, a gente passa vários perrengues, a gente fica meses e meses adicionando, tentando postar em LinkedIn, em Indeed, em sites de recrutamento, procurando mão de obra. A gente já chegou a ter uma época de reclusar um projeto gigante, porque a gente não saberia que não ia conseguir contratar mão de obra para adequar aquele projeto. Então, cara, não tenha vergonha do inglês. Normalmente, vocês também devem ter passado por isso, vieram do subemprego para a área de vocês. O irlandês, ele é muito paciente em ensinar, principalmente que eles entendem que a gente não é a nossa língua nativa. Então, a grande maioria, óbvio, como eu falei, tem os caras que são mais bobos, mas a grande maioria
eles têm um poder de ensinar e de entender enorme, estão ali dispostos a te ajudar a crescer. Então, cara, não fica com medo de entrar na empresa, não entender nada no primeiro mês, é normal. Eu, no primeiro 6 meses, eu não entendia quase nada que eu estava fazendo ali. Então, não tenha medo do não, não tenha medo dessa questão de inglês. É assustador o primeiro mês, se você sentar do lado de um irlandês, os caras conversar, você não entender um pingo do nada que eles estão falando. Mas, cara, eles são. Não tenha medo de perguntar, porque eles são sempre dispostos a ajudar. Então, esse é basicamente o meu conselho, Pedro. Estude e mete a cara, que eu já viajei muito pela Europa e converso com muitas pessoas. Hoje tem muitos amigos em empresas de outros países. Poucos países na Europa têm um número de oportunidades para pessoas que têm formação, tanto em TI, você deve saber isso mais do que eu, engenharia, enfermagem. A Irlanda é um país muito carente de profissional qualificado. Então, cara, se você estiver disposto a se dedicar a passar perrengue, você vai se dar bem. Não tem erro, cara. Se você estiver disposto a ir atrás mesmo, se dedicar, você vai se dar bem, que é um mercado muito aberto. E como todas as áreas aqui, vocês, até mais aí na TI, tem muito menos irlandês, tem muito mais imigrantes que irlandês, vocês sentem. As empresas também são flexíveis a contratar imigrantes. Sim. Então, o meu conselho é, cara, não tenha medo do inglês, não tenha vergonha de falar inglês. Você vai falar errado. Eu tenho 6 anos aqui, eu ainda falo errado algumas palavras. Apesar do meu inglês ser basicamente fluente, eu ainda tenho, às vezes, está na reunião, você viaja um pouquinho, você não pega 100%. Ainda mais hoje que muitas reuniões é online. Então você desvia o foco às vezes, você não consegue entender 100%. Você ainda pronuncia a palavra errada, você ainda tem palavras que você tem que jogar no Google traduzir, que você não tem o vocabulário 100%, e nunca vai ter porque a gente não é nativo. Mas a dica é basicamente, cara, não tenha medo de falar inglês e não tenha medo de ser julgado. Sim, é isso que você falou da carência aqui, que não só a Irlanda, mas como a maioria dos países da Europa deve sentir. A maioria das empresas, eles têm uma empresa contratada que só resolve essa parte de visto, né? Eles já sabem Sim, que você não tem visto, já sabem a sua situação, eles já tem uma empresa contratada que é só para fazer essa parte de aplicação de visto só, de visto de trabalho, né? sim. E a vantagem para quem tá vindo hoje, né, cara? Hoje, como eu falei no começo do podcast, a internet tá aí, cara. Na nossa época não tinha esse 1 milhão de informações que tem na internet. Com a gente, acho que pagou um pouco de cobaia na nossa época, que não tinha esse negócio de visto, não era todo mundo que conhecia sobre isso. As empresas não eram tão estruturadas quanto a isso. Então, hoje é mais do que propício para quem quer vir tentar carreira aqui na sua área. É tranquilo. Outra pergunta sobre questão de certificação, se tem que fazer alguma prova aqui? Não. A resposta é não. Eu só traduzi meu diploma, mandei para minha empresa, eles aceitaram numa boa. Ligaram para o Brasil. Aqui, o irlandês ele se apega muito à referência, cara. O irlandês se apega muito à referência. Por exemplo, no meu caso, eu só fui contratado porque eu tive que pegar 2 referências do Brasil, ligaram para o Brasil, para os meus ex-patrões e conversaram. Então, foi outro diferencial. Eles se apegam muito em referência. Então, venha com uma referência, tenta ter uma relação com seu antigo empregador, tenha a referência dele. E quando te pedirem referência, não dá falsa que eles vão ligar. Eles ligam. Liga mesmo. Liga mesmo. Caraca, que top, é incrível, hein, mano? Bacana. Então a gente vai pro nosso quadro Mitos e Verdades aí, né? Que é o quadro que a gente sempre pergunta pro nosso convidado pra ele contar mais uma ideia que ele tinha antes de vir aqui pra fora, de como era a vida aqui fora, né? E depois de tanto tempo que ele mora aqui fora, no seu caso desde 2015, o que você viu agora que era um mito e o que você viu que era uma verdade aí? Conta mais aí pra gente. Cara, o mito é que você só ia curtir, ia viajar a Europa toda, ia só ter partes boas, que não ia ter perrengue, que é país de primeiro mundo, que você não teria perrengue, que tudo funciona, que é o país que a Europa é mil e uma maravilhas, que você vê que no dia a dia a gente reclama das mesmas coisas que tem no Brasil, óbvio que um pouco menos, mas você tem o mesmo problema de infraestrutura, de saúde, que quando você vai vivendo aqui, você vê que aquilo era uma utopia que a galera realiza. A Europa e Estados Unidos são paraísos. No fundo, não é isso. Então, esse é o meu mito. E a verdade é de oportunidade, cara. Eu tinha que a Europa tinha para mim que a Europa era uma área de muita oportunidade.
E realmente isso se mostrou verdade. Que se tem muita oportunidade de trabalho, e não, pelo que eu vejo, não só aqui na Irlanda, mas como você falou, em muitos países desenvolvidos da Europa. Sim, Isso aí. isso aí. Aí é o E outra verdade que eu sabia também era que eu ia sentir falta da família e dos amigos, mas isso não era nem. Precisa nem falar que todo mundo sente, né? Isso aí é inevitável, né? É. Nem como não sentir, né? Nossa, incrível, incrível, Vitão. Muito top essa história, cara. Nossa, top demais. A gente tá chegando no final do podcast, Vitão. E a gente faz uma pergunta, a última pergunta, né, para nossos convidados. Tudo que você compartilhou aí, sua história aí, que é incrível. Puta, que incrível a história. As pessoas que têm esse sonho que você tinha, né, uns anos atrás, lá do Brasil, lá no Rio de Janeiro, né? Na verdade, não era nem um sonho, né? Era uma coisa que você viu que você precisava mesmo ter, né? E teve um objetivo de vir morar aqui fora para aprender a língua inglesa, para não perder a oportunidade, igual você estava perdendo no Brasil, pelo fato de não ter o inglês, certo? Sim. Essas pessoas que têm o mesmo, por exemplo, mesmo caso que você teve, e pessoas também que têm sonhos, objetivos também, tá? Imagina se elas estão te ouvindo agora, tá? Todas elas. Aí, o que você daria de dica por toda a sua história que você contou pra gente aqui, que você passou na Europa? E você daria de dica para eles virem mais prudente, por exemplo? Então, fala aí umas dicas aí que você daria aí, uma ou duas, sei lá. Pode ser que. Cara, a principal que eu dou até para os meus amigos que me perguntam cara, vem com a mente aberta. Sim. Tá com a mente aberta, cara. Tá disposto a aprender. E principalmente, cara, saber que você vai passar muita dificuldade. Não é uma, não é duas, não é três. Você vai passar muito perrengue, cara. Tá disposto que. Não esquece a vida que você tinha no Brasil. Você tinha uma vida boa, tinha uma vida ruim, não importa. Aqui, para você chegar no seu objetivo, você muito provavelmente vai ter que limpar a privada, vai ter que lavar prato, ou vai ter que pedalar para entregar comida para alguém. Então, cara, tenha a mente aberta que você, para chegar no objetivo final, você tem que fazer alguns sacrifícios. E esse sacrifício inclui trabalhar em subemprego. Muitas pessoas que eu sei, que vocês também provavelmente sabem, que chegaram aqui e se frustraram. Pô, eu sou engenheiro, eu não vou ficar limpando prato. Eu sou médico, eu sou advogado, eu não vou me sujeitar a limpar a privada de irlandês. Cara, esquece isso um pouquinho e aceita esses momentos como um aprendizado. E mais importante, outra coisa que eu sempre falo, coloque na sua cabeça que isso é temporário. A Irlanda, a diferença salarial é muito pouca entre um profissional bem-sucedido e um garçom bem-sucedido. Então, muitas pessoas chegam aqui e acham um emprego de cara que vai ganhar 400, 500 euros semanal e ficam iludidos achando que, porra, é a vida dos sonhos, e isso impede ela de crescer. Eu falo porque eu estava um pouco com isso. Quando eu estava na DICE, eu tirava aí, quem sabe, a DICE, eu trabalhava média de 50 horas por semana, eu tirava aí 450, 500 euros por semana. E, pô, se convertisse para real, pô, tô ganhando quase 3 mil reais por semana. Pô, tô rico, trabalhando de garçom, vou ficar aqui pro resto da vida. E isso não é a verdade. Primeiro que você não estudou para isso, você não quer isso para sua vida. Então, não deixe essas pequenas conquistas de subemprego subir a sua cabeça e te desviar do seu foco realmente. Porque assim como eu estava, se não fosse alguns amigos que eu tinha, minha esposa, abrir meus olhos, talvez eu estaria lá até hoje, não teria chegado onde eu cheguei. E eu conheço pessoas que chegaram, acabaram a renovação, se frustraram, que não conseguiram nada e tiveram que ir embora. Por esse fator. Hoje, com Deliveroo, é um pouco mais fácil, as pessoas ainda fazem mais dinheiro e pessoas ficam anos nisso e não procuram crescer. Nada contra, tá? Todo emprego tem seu valor, não estou julgando quem é garçom, jamais de mim para colocar méritos em emprego dos outros. Mas tenha em mente que você vai passar perrengue e mais importante, coloca na sua cabeça que esse perrengue é temporário. Que isso te ajuda, seu consciente, a saber que isso é um período, que você vai passar por isso, vai chegar no resultado final. Que é entrar para a área, construir família, ou até ficar aqui por 5 anos na sua área, juntar dinheiro, voltar para o Brasil para abrir o seu negócio. Quantas pessoas não estão aqui que têm esse objetivo? Ah, vou ficar aqui 5, 10 anos juntando dinheiro para ir embora para abrir meu negócio. Mas tenha seu objetivo claro e mantenha o foco nele. Mas vem de cabeça aberta, disposto a aprender. Boa, isso aí. Muito bom, muito bom. Isso aí tem que ter o foco, eu acho que é o que nos mantém aqui, né? É.
O foco é tudo, né? Eu falo até pra galera, pros meus amigos também, eu falo, meu, tem que passar pelo deserto aqui pra conhecer o extraordinário, senão você nunca vai conhecer o extraordinário, cara. É. Então, eu sou médico, tá? Falo inglês, não, cara. Mano, sim. E, Seja e, humilde, nós, tá ligado? Tipo, e nós três trabalhando na nossa área hoje, a gente sabe, cara, que é bem diferente quando você acha um emprego na sua área. Você faz seu horário administrativo de 8 às 5, de 8 às 4, mas você faz seu horário ali, você tem seu final de semana, tem seus feriados, a vida muda. sim. Eu falo, cara, agora até um pouco da minha história também, voltar. Eu comecei engenheiro nessa empresa que eu tô hoje, ganhando menos do que eu ganhava na Dices, cara. Eu fui para ganhar um salário mínimo também, só que só trabalhava 39 horas por semana. Então eu ganhava 390 euros por semana e tinha mais desconto. Eu perdia mais ou menos aí 100 euros por semana do que eu ganhava na Dices. Mas é aquela famosa, né? Um passo para trás para dar três para frente. Sim. Então é parte do processo. Hoje tem até ações da empresa, né? Ainda não. Tá no processo. Já tem 30% da empresa já, pô. Já. Patrimônio, aí já. Daqui a pouco já é sócio majoritário já. A gente trabalha para isso, já. E falou uma coisa muito interessante, Vitão, porque é verdade, meu, esse é o ponto que você falou, nossa, é muito interessante, que a galera, eu já tinha pensado nisso também, que é a galera fala assim, nossa, eu consegui, por exemplo, na DICE, ganhava 2.000 euros por mês, sei lá, sabe? Mas o foco dele não é aquele, fala, nossa, aí sobe pra cabeça a grana, né, porque converte pra reais, né? Porra, aí o cara viaja, faz uma viagem pra Europa, porra, faz um puta rolê de verão, pega Barcelona, Espanha, pega Croácia, cara, porra, aí um mêsinho trabalhando, dormiu, fiz um puta rolê, curti coisa que eu não curti na vida, aí vai, é uma bola de neve, cara, que vai subindo. Exatamente, a galera não vê que tá fora do propósito, uma hora vai cansar, cara. Vai. Porque vai ser o propósito e o trampo é puxado pra caramba. No começo é tudo for, nossa, 2.000 euros, carregando caixa, sem parar, não sei o que, dor nas costas, beleza, os primeiros meses, beleza. Aí depois passa alguns meses, 6 meses, sei lá, 8 meses, e aí? Meu, não aguento mais. É assim mesmo, cara. Cara, é impressionante. Nossa, muito bom, Vitão. Cara, sim, incrível essa história aí, a galera que tá ouvindo aí, nossa, meu, só uma galera que vem aqui, só galera top, com história top mesmo, que só agrega na vida dos outros, né? E também, tipo, antecipa também alguns passos, né? Com dicas fantásticas aí, né? Que você deu também. Mas quero agradecer, Vitão, por participar aqui. E que história top, velho. Vai ajudar muita gente mesmo. Mais um episódio. Obrigado a vocês aí pelo convite. Pedro, Léo, tamo aí. Quem precisar de ajuda, tamo aí. Só me chamar. Quem me conhece, quem não me conhece, pega meu Instagram. É isso que eu quero perguntar, como que a galera te acha aí nas... A gente vai deixar todas as redes sociais aí embaixo que você falar, mas como que a galera pode te achar aí nas redes sociais? Sim, meu Instagram é Vitão PS. Só me seguir lá. Quem precisar de qualquer ajuda, qualquer dica, é só entrar em contato lá. Galera de engenharia, quiser uma oportunidade, quiser saber como que é o mercado de engenharia aqui, pode entrar em contato comigo lá, que a gente está aí para ajudar. Como o Léo falou no começo, né, cara? A gente brasileiro ajuda muito, não tem ninguém, nenhuma nacionalidade mais solidária que a nossa. Então, quem precisar de ajuda aí, a gente está aí para somar. A empresa está contratando, Léo? Oi, Léo? A empresa está contratando? Sua empresa, engenheiro? Está contratando. Olha, tá sempre contratando. Aí, ó. A gente está sempre contratando. Aí, ó, tá falando com o chefe lá, 30% dela. Ainda não. Ai, caramba. Ainda não. Beleza, então. Muito obrigado aí, Vitão. E a galera aí não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais aí. Conta Mais Podcast no Facebook e no Spotify. Conta Mais Podcast underline no Instagram. E aqui no YouTube, aquele papo padrão de sempre. Não esquece de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu aí, Vitão, por esse papo aí. Muito boa essa história. Galera. Valeu, Léo. Tamo junto. Mais uma pra conta. É nóis. É nóis. Até mais. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Abraço. Até mais.